Eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E talvez alguns irmãos estejam se questionando por que eu estou citando esse versículo do Evangelho de João. E o que acontece? Eu estava, há um tempo atrás, lendo um livro chamava Os Outros da Bíblia, que é um livro que ele vai contextualizar sobre os povos que conviveram com o povo de Deus naquela época. E havia um capítulo exclusivamente voltado para os gregos. E falando um pouco sobre os gregos lá, o autor, o escritor do livro, ele explica o porquê João usa a palavra verbo, que no grego é o logos. Por que ele usa o logos aqui no versículo 1 de 1 João? Na visão grega, na mitologia grega, a palavra logos, ela dá a ideia da origem, da razão de todo o universo e da mente humana. E por que João fazia essa analogia, colocando o Senhor como o verbo? Se a gente for lembrar um pouquinho da mitologia grega, se ele fizesse uma associação de Jesus com os deuses gregos, haveria um problema. Por quê? Porque os deuses gregos possuem características humanas. Então, se a gente pegar um pouquinho da história da mitologia grega, a gente consegue ver isso. Então, quem está acima dos deuses gregos seriam os titãs. Mas até mesmo os titãs possuíam características humanas, Um exemplo disso a gente pode ver aí. Se eu estiver falando errado, o Arthur pode me corrigir aqui. Cronos, que era o pai de Zeus, segundo essa visão, ele recebeu uma profecia de que um dos seus filhos iria destroná-lo. Então, o que Cronos decide fazer? Comer todos os seus filhos. Então, tinha que ser algo acima disso, algo que fosse muito superior a essa visão dos deuses e dos titãs que os gregos tinham. E o que estava acima de tudo isso é o Logos. Como eu falei, o Logos ele tem como essa compreensão de que é o responsável pela razão e pela ordem do universo na visão dos gregos. Então, tendo isso em mente, irmãos, olha como que o João coloca isso no evangelho dele. Então, primeiro era o Logos, aquilo que eles já têm consciência do que é, o que está acima de todas as coisas. E o verbo estava com Deus, ou seja, o Logos estava com Deus. Então, primeiro ele coloca um do lado do outro. E depois ele coloca que, na verdade, esse Logos é Deus. E aí, quando a gente pega aqui no versículo 14 do capítulo 1 de João, ele coloca: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, no decorrer ainda desse capítulo, ele ainda fala não só que Deus é esse Logos que os gregos entendiam, que eles compreendiam, mas que ele se manifestou nessa terra. E pegando isso, a gente está vendo aqui que João está buscando mostrar a grandeza do Senhor para os gregos. De quem é Deus para os gregos, de quem é Jesus para os gregos. E tendo compreensão dessa grandeza, irmãos, e entendendo o tamanho que é, como que João vai colocando isso, lembrando do tamanho que é o Senhor, e trazendo para esse momento, eu me lembrei de Isaías 53. Eu gostaria de ler com os irmãos, Isaías 53, a partir do versículo 2. E aí eu quero que os irmãos tenham em mente essa questão da grandeza que foi colocada anteriormente, Então, Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus
e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E pensar que o Senhor, nessa grandeza toda, que não tinha necessidade de passar por isso, em toda a sua grandeza e majestade, ele se coloca como homem para morrer por mim, para que os meus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados, irmãos. E pensando um pouco mais nisso, eu queria, para fechar, ler Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pensar que aquele cordeiro que nós vimos lá em Isaías 53, que foi rejeitado por nós, nos coloca agora nessa posição, né? Que nós estamos agora nos lugares celestiais. Irmãos, não existem palavras que podem expressar isso. Não existem palavras que podem expressar isso. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos, de que o Rei do Universo se tornou homem sem necessidade dele mesmo. Para quê? O Senhor não precisa da gente, irmãos. Mas o Senhor nos amou e deu o seu Filho para passar por essa situação humilhante pela qual ele passou, para que nós estejamos assentados nos lugares celestiais com ele. Que possamos realmente, irmãos, viver isso, ter consciência disso, que não seja algo de apenas saber e ter isso guardado na nossa mente. Isso tem que gerar transformação na nossa vida. Isso tem que mudar realmente a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar as circunstâncias, de enxergar as situações. E que nós possamos realmente, irmãos, ter uma vida daqueles que estão assentados nos lugares celestiais. Vamos ter mais um momento de oração. E antes da oração, só lembrar que é convidado a participar desse momento todos aqueles que reconhecem essa obra, que reconhecem que o Filho de Deus se fez homem, foi colocado no madeiro, se tornou maldição por nós no madeiro, porque a palavra fala, maldito é aquele que está no madeiro. Ele se fez maldição por nós para que nós tenhamos livre acesso a ele. São convidados todos aqueles que acreditam nisso, que declararam isso. Senhor Deus, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Somos gratos porque nós estávamos condenados ao sofrimento eterno. Nós iríamos beber do cálice da Tua ira, Pai. Mas o Senhor, no seu tremendo amor, enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para beber desse cálice, Pai. E agora, Senhor, com o véu rasgado, nós podemos ter livre acesso a Ti. Nós agradecemos porque nós somos lavados pelo sangue do Teu Filho, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque
Nós éramos escravos do pecado e agora nós somos livres, Pai, em Ti. Agradecemos, Pai, porque nada depende de nós, Senhor. Tudo é único e exclusivo, Pai, a ação Tua, Pai. E nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Sabendo que mesmo com esse nosso coração mau, perverso, Senhor, o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós. Obrigado por tremendo amor, Senhor. Obrigado por tremendo carinho para conosco, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir que nós cantássemos Deixou o Esplendor de Sua Glória.